Bom dia, primeirão. Nossa aula correção do livro didático das páginas 29 até a página 36. Tem a página 27 também, tá? Mas nós vamos começar aí na página 29 e depois no final a gente vai para a página 27. Então, na página 29, espero que vocês já estejam com seu livro aberto. Quem não abriu o livro ainda, por favor, abram aí, página 29. Ok? Então, vamos lá. Número 1. O núcleo interfásico eucariótico apresenta um envoltório poroso que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. Qual é a função dos poros presentes no envoltório nuclear? Bom, antes de falar dessa função, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o núcleo interfásico. Então, nós vimos que a maioria das células do nosso corpo tem núcleo, né? Por exemplo, as hemácias são anucleadas, mas só na sua fase adulta. Lá no início das hemácias, na formação dela, elas têm núcleo. Então, o núcleo, ele está presente em todas as células eucarióticas, certo? Em um momento ou em outro, ou em todos os momentos. O núcleo interfásico é aquele núcleo que está presente em uma célula que não está fazendo nenhum tipo de divisão celular. Tá? Nós temos dois tipos de divisão celular e dois tipos de célula no nosso corpo. Então, primeiro eu vou diferenciar as células. Os dois tipos de célula, célula sexual e célula somática. Gostaria que vocês anotassem isso aí. A célula sexual, ela vai ser os gametas masculino e feminino, o espermatozoide e o ovócito. Toda célula que não for espermatozoide, toda célula que não for ovócito, nós vamos chamar de célula somática, tá? Então, a célula do seu cabelo, da sua unha, do seu coração, do seu pâncreas, do seu rim, da sua boca, da sua pele, qualquer célula que não for ovócito ou espermatozoide, ela vai receber o nome de célula somática. E essa célula somática, ela faz mitose, que é um processo de divisão celular, que eu gostaria que vocês também anotassem aí, por favor. Mitose. Uma célula, ela entra num processo de divisão, aonde no final dele, ela vai formar duas células exatamente iguais, tá? Então, eu tenho uma célula da pele. Minha célula vai se reproduzir. Ela forma outra célula de pele igualzinha a ela, onde tinha uma passa a ter duas. Tudo bem? E o outro processo de divisão é a meiose. A meiose só vai acontecer nas células sexuais, tá? Aonde uma célula sexual primitiva passa pelo processo de meiose e aonde eu tinha uma célula primitiva, no final do processo da meiose, eu vou ter 4 células e essas serão diferentes, elas não são iguais. E elas também vão ter metade do material genético, tá? Elas não têm 46 cromossomos, elas só vão ter 23 cromossomos. Então, mitose, uma célula, no final do processo forma duas exatamente iguais, com 46 cromossomos. Meiose, divisão celular de célula sexual, aonde no final do processo uma célula vão formar 4 células diferentes e com a metade da carga genética, tá? Só 23 cromossomos, então, na espécie humana, porque eu tô falando da espécie humana. Então, esse núcleo interfásico é nessas células somáticas ou até assexuais que não estão fazendo divisão celular, que não estão fazendo nem mitose e nem meiose. Ela tem uma intensa síntese, só que síntese de proteínas, síntese de hormônios, síntese de qualquer substância que o organismo vai precisar. Por exemplo, síntese de saliva, tá? Síntese de ácidos do estômago, de ácidos digestivos. Então, essa célula vai estar fabricando substâncias que o organismo precisa para funcionar. Então, essa célula que está fabricando substâncias que não está em mitose e meiose, ela tem um núcleo interfásico.
E como ela está produzindo sempre alguma coisa, quer seja proteína, quer seja hormônio, quer seja enzimas, esses poros, eles são muito importantes. Por quê? Porque ele vai possibilitar a entrada e a saída desse núcleo. A entrada e saída de quem? Do RNA mensageiro, do RNA transportador, que vão fazer o transporte de nucleotídeos para formar proteínas e enzimas, né? Para fazer a síntese daquilo que aquela célula é responsável, tá certo? Então, os poros possibilitam a troca dos materiais entre o núcleo e o citoplasma celular, tá? 2. Analise a seguir um clássico experimento feito pelo cientista italiano Balbiani, em 1893, que demonstra a importância do núcleo, utilizando amebas cortadas em 2 pedaços, que o processo chamado de merotomia, um nucleado e outro anucleado. Lembrando que o nucleado é este pedaço aqui que ficou com o núcleo. O núcleo é essa estrutura arredondada mais escura. E o anucleado, A de não nucleado, porque não tem núcleo. É essa estrutura aqui que ficou sem núcleo, tá? E o que Balbiani observou? Que apenas o pedaço nucleado sobrevivia. Então, o pedaço nucleado se reconstituiu, aumentou seu volume e continuou sua vida de ameba. O pedaço anucleado, ele ia se degradando até ocorrer a morte daquele pedaço de célula, tá? Em seguida, Balbiani implantou um núcleo de outra ameba num pedaço sem núcleo. Então, ele pegou o pedaço sem núcleo, tirou o núcleo de uma ameba e colocou aqui nesse pedaço. E o que é que ele viu? Ele viu a mesma coisa repetindo com o pedaço que estava nucleado. Então, aquele ser vivo, ele se reconstituiu e vida que segue. Continuou sua vidinha de ameba, tá? Provavelmente essa aqui que ficou sem núcleo, ela também morreu, tá certo? Então, a primeira pergunta aí. Com base nos experimentos, né? No experimento aí de Balbiani, responda as questões. Letra A. Qual foi a interpretação de Balbiani em relação a esse experimento? Então, Balbiani fez o experimento e a conclusão que ele chegou foi que é o núcleo que comanda, que controla, né, o funcionamento celular. Que a ameba, ela consegue se reconstituir, consegue se multiplicar, consegue se alimentar, tudo graças ao núcleo celular. Quando ela perde esse núcleo, ela morre. Por que o fragmento anucleado morreu? Por esse motivo mesmo, né? Porque como ele não apresentava o material genético que controlava o funcionamento dessa célula, essa célula, ela morre, porque ela não faz mais, ela não tem mais metabolismo, né? Ela não consegue se reproduzir, ela não consegue fazer nada, ok? 3. Sobre a imagem a seguir, responda as questões. Então, na imagem eu tenho o quê? A representação aí, né, do material genético. Já tá condensado, ó, já tá enrolado em cima das estonas, só que aí ele se condensa mais ainda, mostrando as duplas hélices, né, o enrolamento das estonas e depois um condensamento maior, formando aqui o que a gente chama de cromossomos. Lembrando que aqui, nós temos citosina, guanina, timina, adenina, né, as ligações que formam a dupla hélice, né, do material genético, tá certo? Qual que é o processo representado na imagem? Por que ele ocorreu? Então, eu tenho um material genético que vai se condensando, enrolando sobre as estonas e se condensando até formar os cromossomos. Que processo é esse? Compactação da cromatina, né? Então, a cromatina são os conjuntos cromossômicos que vão se condensando em cima das estonas, formando, né, esse material genético compactado, tá? E esse material genético, cada vez que ele entrar no processo de divisão celular, né, esse DNA, utilizando as estonas aí, ó, ele vai se compactar mais ainda, e aí ele vai formar o que a gente chama de
cromossomo, que é muito mais compactado do que a cromatina, ok? E a letra B. Considerando o ciclo celular, como é possível diferenciar cromatina de cromossomo? Nós vamos encontrar a cromatina em fases celulares diferentes dos cromossomos. Então, eu já diferenciei para você a célula em interfase e a célula em divisão celular, né? Então, quando essa célula ela tiver interfásica ou na interfase, nós vamos encontrar essa cromatina, que vai estar condensada, mas não tão condensada. Quando essa célula ela entra num processo de divisão celular, que pode ser mitose ou pode ser meiose, essa condensação vai ser muito maior. E aí nós vamos encontrar agora essa condensação maior formando os cromossomos. Então, cromatina e cromossomos é o mesmo material genético em momentos diferentes da célula. Cromatina, quando a célula está na interfase, ou seja, produzindo outras substâncias, mas não está se dividindo. E os cromossomos nós vamos encontrar quando a célula estiver se dividindo. Ok, pessoal? Então, vamos para a questão 4. Então, na extremidade dos cromossomos, as extremidades dos cromossomos são importantes na manutenção da estabilidade do material genético, passado de geração para geração, e são chamadas de telômeros, né? Os centrômeros, eles não estão nas extremidades, eles estão no meio. Célula somática é a célula como um todo, que tem núcleo, tem ribossomos, que tem complexo de Golgi, mitocôndria. Célula somática é qualquer célula que não é ovócito ou não é espermatozoide. As cromátides irmãs são aqui, ó. As cromátides irmãs é como se eu dividisse esse cromossomo aqui no meio, ó. A metade dele para cá, uma cromátide irmã. Essa outra metade aqui, uma cromátide irmã. Se a gente pensar aqui em cima temos os braços, embaixo temos as pernas, um braço e uma perna formam uma cromátide irmã. O outro braço e a outra perna formam a outra cromátide irmã. Então, os telômeros, geralmente, eles estão nessa porção bem superior aqui do cromossomo, tá? E eles são muito importantes na distribuição desse material genético, né? Na manutenção desse material genético, estabilizando ele, para passar essa característica de pai para filho, de avô para pai, né? Então, essas características, elas são transmitidas através de todo o material genético, mas os telômeros, ele organiza, ele estabiliza essa transmissão de material, tá? 5. A micrografia a seguir mostra o núcleo de uma célula de mamífero, em que é possível identificar o corpúsculo de Barr. Sobre essa célula, responda às questões. Letra A. Indique com uma seta a localização do corpúsculo de Barr. Então, tá aqui, ó, a setinha apontando para o corpúsculo de Barr. Então, o corpúsculo de Barr é essa sombrinha mais escura que a gente vê aqui. Tudo bem? B. A célula da qual foi retirada esse núcleo é de uma fêmea ou de um macho? Justifique sua resposta. Bom, a célula de uma fêmea. Por quê? O corpúsculo de Barr nada mais é do que um dos cromossomos sexuais das fêmeas. Então, vamos falar de novo da espécie humana. Se eu fosse desenhar aqui o material genético da espécie humana, de uma mulher, no final dele, eu teria 2 cromossomos sexuais idênticos, homólogos, XX. Então, como eu tenho 2, eu não preciso que os 2 estejam abertos para leitura. Então, um desses cromossomos, ele fica o tempo todo fechadinho, enrugadinho, bem condensadinho aqui no cantinho desse núcleo. E aí, ele recebeu esse nome corpúsculo de Barr, porque foi um cientista com esse nome que o descobriu. Tá certo? E o outro, né? O outro X
ele tá lá metabolizando, aberto para leitura, na hora de reprodução, vai se multiplicar, tá? E os machos, eles não têm o corpúsculo de Barr, porque eles só têm um X e um Y. São cromossomos heterólogos, cromossomos diferentes, um X e um Y. Um X e Y são diferentes. Então, eu preciso dos dois em atividade na célula. Então, no núcleo celular de um macho, eu não vou ter o corpúsculo de Barr. Eu só vou ter o corpúsculo de Barr na célula feminina por causa da duplicidade do cromossomo X. Ok? Letra C. Que cromossomos sexuais serão encontrados se for realizado um estudo de cariótipo dessa célula? Então, quais que vão ser encontrados sexuais? O XX, tá? Porque o XX vai corresponder aí ao cromossomo das fêmeas, do sexo feminino, porque eu tô falando da espécie humana, tá bom? Então, questão 6. Um geneticista, adotando o mesmo critério utilizado para a montagem do cariótipo da espécie humana, montou o cariótipo de determinada espécie animal, conseguindo formar 10 pares de cromossomos, restando 2 cromossomos distintos, diferentes. Considerando que o padrão de determinação do sexo nessa espécie desconhecida é igual ao do ser humano, determine quantos cromossomos existem, respectivamente, nos óvulos, nos espermatozoides e nas células musculares desse animal. Então, óvulos e espermatozoides, células sexuais, só vão apresentar metade de número cromossômico, tá? Células musculares são as células de outra parte do corpo. São células somáticas, né? Então, as células somáticas, ela vai ter o número de cromossomos total da espécie. Então, se ele conseguiu fazer 10 pares, né? E ainda 2 distintos, significa que o total da espécie vão ser 22 cromossomos. Então, nas células sexuais, óvulo e espermatozoide, só tem a metade. Metade de 22, 11. Célula somática tem o número total de cromossomos da espécie. Célula muscular é uma célula somática. Então, células musculares, 22 cromossomos, ok? Letra B. O sexo a que pertence o animal da espécie em questão, justificando sua resposta. Então, ele formou 10 pares iguais e tinha 2 cromossomos distintos. Se essa espécie, se ela é analisada igual ao ser humano, na espécie humana, quem tem cromossomos distintos é o macho, né? Então, o sexo aí do animal é o sexo masculino, né? Porque os cromossomos restantes é que são sexuais. Se eles são distintos, ele é do sexo masculino. 7. No material de apoio, são representados os cromossomos de um ovócito e de um espermatozoide. Siga as instruções a seguir, monte o conjunto de 46 cromossomos que será formados na célula ovo. Então, é isso aqui que tinha no material de apoio de vocês, ó. O espermatozoidezinho, né? O núcleo do espermatozoide aqui. E cresceu esse núcleo e desenhou aqui os 23 cromossomos da espécie humana. E eles foram numerados. 1, 2, tá vendo? E no outro pedaço da folha, um ovócito, o núcleo do ovócito que foi crescido, mostrando os cromossomos da fêmea, que também foram numerados de 1, né, a 22. E aí, eu tenho o cromossomo X aqui, porque é um ovócito, o ovócito só tem cromossomo X, e aqui eu tenho o cromossomo Y.
Eu tenho o cromossomo X aqui também. Eu tenho o cromossomo Y. O que acontece? O espermatozoide, ele pode ter cromossomo X ou cromossomo Y, tá certo? Nesse caso aqui, ele tem cromossomo Y. Quando esse espermatozoide fecundar esse óvulo, a célula formada vai ser XY. Então, eu vou ter a fecundação de um menino. Se no lugar do Y eu tiver X, vai ficar XX. E aí vai nascer uma menina. Então, o que vocês têm que fazer para mim? Vocês têm que parear esses cromossomos. Você vai colocar lá 1 do lado de 1, 2 do lado de 2, 3 do lado de 3, um roxinho e um verdinho. Entendido? Fez isso aí? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso exercício, tá? Então, número 1. Recorte os cromossomos que estão representados e numerados no núcleo de cada um dos gametas e agrupe-os, formando pares. Então, par 1, o número 1 do ovócito, o número 1 do espermatozoide. Número 2 do ovócito, número 2 do espermatozoide. Então, vocês vão ter pares de cores diferentes, tá? Em uma folha, represente a célula ovo e colhe os pares de cromossomos seguindo a numeração. Em seguida, responda as questões. Letra A. Quanto à posição do centrômero, vou pegar a imagem aqui de novo. Centrômero, aqui ó, a bolinha no centro de cada um dos cromossomos. Tem no do feminino e tem aqui ó, bolinha no masculino, tá? Então, quanto à posição do centrômero, identifique 3 exemplos de cromossomos metacêntricos. Então, se você utilizou o par 1, 3, 11, 19 e 20 como metacêntricos, você classificou de forma correta, tá? E os submetacêntricos, os pares 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e o par X. E o cromossomo, e o par X não, desculpa. E o cromossomo X. Todos eles são submetacêntricos, tá? E os acrocêntricos, os pares 13, 14, 15, 21, 22 e o cromossomo Y é acrocêntrico, tá? Então, metacêntrico, relembrando que tem o centrômero bem no meio aí, né, dos braços e pernas, como a gente chamou, as estruturas do cromossomo. O submetacêntrico, ele tem os braços um pouquinho mais curtos, né, do que o metacêntrico, tá certo? E o acrocêntrico, ele vai ter esse braço mais curto ainda. E em alguns acrocêntricos eu ainda vou ter uma bolinha em cima do braço mais curto, que a gente chama de zona SAT ou satélites. E telocêntrico, vocês encontraram algum? Não, né? Por quê? Porque o telocêntrico ele não vai aparecer na espécie humana, tá certo? Letra B. Analisando o par de cromossomos sexuais, o embrião que se formará será menino ou menina? Vai ser XY, né? X submetacêntrico, Y acrocêntrico. Então, vai ser um menino, ok? Letra C. O que aconteceria se mais de um espermatozoide entrasse no ovócito no momento da fecundação? Quais seriam as consequências de uma alteração no número de cromossomos do indivíduo? Bom, a nossa espécie humana, ela possui 46 cromossomos. No momento da fecundação, geralmente, quando o óvulo, ele vai fazer o reconhecimento do espermatozoide da espécie, tá? E assim que ele permitir a entrada do núcleo, vai surgir uma membrana chamada de zona pelúcida,
tá? Zona pelúcida, que vai impedir, né? Vão ser proteínas que não vão mais responder a nenhum outro espermatozoide. Então, ele vai impedir a entrada de qualquer outro espermatozoide da espécie. Tudo bem? Aliás, qualquer outro espermatozoide. Por quê? Porque para que haja a manutenção desse número cromossômico. O espermatozoide tem 23 cromossomos e o ovócito tem 23. Quando eu junto 23 mais 23, eu formo o número da espécie, que é 46. Se fosse permitida a entrada de um outro espermatozoide, ao invés de 46, eu teria que somar mais 23 cromossomos aqui. Ia dar quanto? 69. E aí, o que ia acontecer? Não seria a espécie humana, tá? Então, se isso acontecer, ia existir uma má formação daquele embrião e provavelmente, se isso acontecesse, esse embrião formado ele seria abortado pelo corpo da mãe, porque ele não é daquela espécie, ele não ia ter um desenvolvimento de acordo com o da espécie. Tudo bem? Então, a consequência disso, né? Não seria a formação de uma terceira espécie, não. Seria uma deformação, doenças genéticas, síndromes e 99,9% chance de aborto ou desse indivíduo nascer morto, tá? Não existe muito registro disso aqui acontecer nos históricos médicos que a gente tem acesso, não. Às vezes acontece a alteração de um único cromossomo. Vocês fizeram aí, ó, o pareamento dos cromossomos. Não tem o par 23? Uma das anomalias que pode acontecer no par 23, ao invés dele virar um par, ele virar uma trissomia. Ou seja, na hora de uma divisão de meiose, ao invés do cromossomo se dividir, vem 2 pro óvulo, por exemplo. Aí, quando junta com um cromossomo do espermatozoide, ao invés de um par, fica um trio. E aí, essa trissomia, ela causa a síndrome de Down, que todo mundo conhece, tá? Então, a síndrome de Down é uma doença genética por causa de uma trissomia no cromossomo 21. Tudo bem? E nem toda doença é genética, não, tá? Podem acontecer trissomias em qualquer um desses cromossomos. Só que quando ocorre uma quantidade muito grande de aumento de espermatozoide, geralmente tem o aborto, tá? A gravidez não vai para frente, tudo bem? Questão 8. Por que células com grande atividade de síntese de proteínas apresentam mais de um nucleolo ou seu volume é maior do que em outras células? Por causa dessa intensidade de síntese proteica, né? A função do nucleolo é o quê? Ele é responsável, a função dele é produzir ribossomos. E através dos ribossomos, junto com o retículo endoplasmático ou junto com o RNA, é que vai ter essa produção de proteínas. Síntese, produção, né? Então, quanto maior a produção, maior esse nucleolo ele tem que ser ou em maior quantidade dentro da célula, tá? Biologia em foco, origem do núcleo. Ao longo do último século, diversas teorias têm sido propostas para descrever a origem evolutiva do núcleo celular. Essas especulações incluem a possibilidade de que esta organela tenha se estabelecido nas células como resultado de uma relação endossimbiótica análoga à que estaria por trás da origem dos cloroplastos e mitocôndrias, segundo a teoria proposta por Lynn Margulis, 1938, professora da Universidade de Manchester, da Universidade de Massachusetts, Amherst, nos Estados Unidos. Ô, filhinha, é só você, meu filho, para poder me falar como é que lê esses nomes aí. Essa teoria, conhecida como modelo sintrófico, afirma que um antigo representante de um grupo de micro-organismos, conhecido como árquea, metanogênicas,
invadiu ou foi fagocitado por bactérias primitivas aparentadas com as atuais mixobactérias. Por algum motivo desconhecido, esse organismo não foi digerido pelas bactérias e, após algum tempo, a convivência passou a apresentar benefícios para ambas as células, que assim passaram a viver juntas. A similaridade entre algumas proteínas nucleares presentes nas células eucarióticas e nas árqueas, como as histonas, e a semelhança entre algumas proteínas citoplasmáticas dos eucariotas e das mixobactérias, como as quinases e proteína G, por exemplo, são citadas pelos defensores dessa teoria como provas dessa relação endossimbiótica. Uma segunda teoria propõe que as células eucarióticas evoluíram a partir de formas primitivas aparentadas com as atuais bactérias planctomicetes, um grupo que possui um citoplasma subdividido por membranas e, inclusive, uma estrutura nuclear. Outra hipótese mais controversa afirma que a região nuclear surgiu após a invasão de células primitivas por vírus, provavelmente poxvírus. Este modelo se baseia na similaridade entre células eucarióticas e vírus em relação às suas moléculas de DNA, as enzimas conhecidas como DNA polimerase e algumas proteínas. Outro modelo alternativo mais recente, denominado hipótese de exomembrana, sugere que o núcleo surgiu após a produção de uma nova membrana externa em torno do envoltório nuclear original. Essa nova descoberta seria a atual membrana plasmática. A membrana celular original se tornou a atual membrana nuclear. A compreensão da origem evolutiva do núcleo celular é importante para elucidar outras questões referentes ao seu metabolismo, o que ainda não foram totalmente descritas. Assim, descreva as estruturas nucleares que você estudou até aqui e a sua relação com o metabolismo celular. Bom, as estruturas nucleares estudadas foram membrana nuclear, nucleolo, cromatina, cromossomo e nucleoplasma, né? Então, essa descrição, deixa eu ver aqui, a relação com o metabolismo celular. Então, essas estruturas, elas são extremamente plásticas, ou seja, elas se adaptam muito bem a tudo, tanto que elas são totalmente fragmentadas quando a célula vai fazer algum tipo de divisão. Então, se vai ocorrer a divisão, por exemplo, mitótica, o núcleo, a membrana nuclear, ela se desfaz, né? O nucleolo, ele também se desfaz, para depois ele conseguir se reorganizar nas duas células que vão ser formadas, tá? Então, essas estruturas aí, elas são importantes na organização dos cromossomos, quando eles vão ser divididos no processo de divisão celular, né? Depois no relaxamento desse cromossomo, formando e organizando essa cromatina. Então, essas estruturas, elas têm uma plasticidade, ou seja, elas se adaptam muito facilmente. Então, é isso que faz com que esse metabolismo celular, que todas essas teorias, elas sejam pensadas por causa dessa extrema plasticidade, né, das estruturas nucleares. Então, a primeira que eu mencionei aí foi a membrana nuclear, que é porosa, permite a entrada e saída de nucleotídeos, de ribossomos, de RNA, né? O nucleolo, que tem a função de produzir os ribossomos, então ele está super relacionado com as células que são maiores produtores de proteínas. Aí tem a cromatina e os cromossomos, que, como a gente viu, é a mesma coisa, é o mesmo material genético, só que em momentos diferentes da célula. Quando aquela célula ela está em interfase, eu enxergo a cromatina. Quando aquela célula que deixa a interfase e entra no processo mitótico ou meiótico, eu perco a cromatina, ela se condensa mais e aí eu tenho o cromossomo, tá certo? E, por último, né, aí o nucleoplasma.
O nucleoplasma está relacionado